Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui em mais um encontro do Papoterapia. Para quem está aqui presente de forma online, aqui ao vivo, agradeço muito a confiança no projeto, o interesse de estar aqui com a gente conseguir construir essas rodas coletivas, essas trocas, e através das trocas a gente conseguir evoluir, refletir e coletivamente caminhar aí para uma vida mais saudável, né? Esse é o objetivo. Então, agradeço a todos que estão presentes aí, todos e todas, e quem não conseguiu estar aqui, que está ouvindo a gente aí através do podcast também, sinta-se abraçado e seja muito bem-vindo para ouvir este episódio, mas também maratonar todos os outros que a gente já tem, e fica aqui o convite para o ano que vem, para os nossos próximos encontros. Esse é o último encontro do ano, e propositalmente trouxemos hoje um tema que é a ansiedade, né? E dezembro é aquele mês que todo mundo quer fazer tudo em um mês só. Então, esse é o tema de hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Lulu, eu sou psicólogo, idealizador da rede terapêutica, idealizador do Papo Terapia, faço atendimentos individuais também. Meus focos de atuação, de estudos, de análises é sobre masculinidade, sobre relacionamentos e sobre sexualidade, e recentemente sobre traumas, mas que vai passar por tudo isso, né? E para a gente poder falar sobre ansiedade, esta nova emoção aí que surge, né, dentro do nosso arcabouço aí de emoções, nós trouxemos aqui a Michele Prazeres. Seja muito bem-vinda, Mi. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. A Michele Prazeres, ela é criadora de conteúdo digital, fundadora do Instituto Desacelera, idealizadora do Guia Desacelera SP, e, para além disso, eu vou deixar que ela se apresente, né? Porque isso é só 3 linhas aí de tudo que ela é. Então, Mi, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Queria que você falasse um pouco de você, quem é você, e qual que é o seu servir aí, para a gente poder aprofundar no tema. Obrigada, Luiz. Nossa, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Quando você me chamou para fazer esse papo lá atrás, né? Faz um tempão já. Eu vi muitas conexões em relação ao que vocês fazem com essa proposta de democratização do acesso a espaços terapêuticos e o ideal do Instituto Desacelera, que é democratizar o bem-estar, o cuidado e a saúde mental, né? Então, acho que tem muita sinergia no que a gente faz, então é um prazer imenso estar aqui com vocês e com, enfim, vendo aqui, o pessoal do podcast não vai ver, né, mas a gente está vendo aqui os rostinhos e os nomes de gente muito, muito linda e muito querida, de muitos afetos para mim. Eu queria, então, bom, vou falar um pouco, mas assim, para não ficar aquela coisa meio egotrip, que a pessoa fica só se apresentando, eu vou conectar um pouco a minha história com a história do Desacelera, porque o Desacelera é um projeto muito biográfico, né, Luiz? E aí, a qualquer momento, se eu estiver falando demais, tu me interrompe, porque eu falo muito, saio falando desembestada, e é assim. E aí vai emendando também as perguntas, enfim, acho que a gente pode ir num diálogo mesmo, que eu até vou melhor assim do que fazendo uma grandíssima exposição, porque aí tu falasse, né, que eu vou contar quem eu sou, eu vou falar quem eu ando sendo, tá bom? Pode ser? Ótimo, melhor ainda. Porque é isso. Sim. Eu acho que o legal é contar que, acho que meus bastidores tu me perguntasse, né, se sou psicóloga de formação ou se eu sou terapeuta. Eu acho que eu tenho sido um caminho para essa história, tenho buscado muita referência, muita pesquisa, mas eu sou jornalista, professora e pesquisadora, e eu trabalho com comunicação. E o Desacelera, ele nasce de uma coisa que também é muito perfil biográfico meu, que é, assim, quando eu vou fuçar um negócio meio hackeando a vida, assim, como eu gosto de dizer, aí quando eu descubro um negócio, eu, poxa, preciso contar para as pessoas que eu descobri isso, porque pode ser que outras pessoas se interessem por isso, por um interesse que pode ser particular meu, mas que quando a gente projeta para o coletivo, pode ser que tenha algum efeito que abrace aí outras pessoas, né? Então, eu sou jornalista de formação, então a gente tem essa coisa de, sei lá, né, a gente aprende a partilhar, a escrever, né, e a contar as histórias e tal. Então, em 2010, quando eu comecei essa história de
querer engravidar para ter o MIG, né, que é o meu primeiro filho, que tem 13 agora, eu comecei a entrar em contato com essa história da equação tempo, trabalho, dinheiro, maternidade, ser mulher, não ser paulistana, estar em São Paulo, ter uma vida que custa caro, não porque minha vida é luxuosa, mas porque morar em São Paulo é caro, não ser herdeira, ser trabalhadora, enfim, começou a se montar toda uma equação, né, na minha cabeça, quando o MIG chegou, ou um pouquinho antes até dele chegar, e eu criei um projeto sobre empreendedorismo materno, que tem esse nome assim, desse jeito, mas, na verdade, era um projeto sobre como as mulheres são expulsas do mercado de trabalho quando elas se tornam mães. E aí elas precisam, né, alterar essa equação de alguma forma para conseguir viabilizar a vida delas e tal. Então, eu contava histórias de mulheres mães empreendedoras que alteravam alguma coisa nessa equação tempo, trabalho e dinheiro para conseguir conciliar. Na paralela, eu estava fazendo o meu doutorado, eu fiz o meu mestrado na semiótica, como eu tinha te contado ali no bastidor, né? Foi quando eu comecei a namorar a psicanálise. E depois eu estava fazendo meu doutorado na educação. E o fiozinho da minha pesquisa científica é a tecnologia, né? Eu, no mestrado, pesquisei como os movimentos sociais usam a tecnologia para se articular e se mobilizar, e no doutorado eu fui pesquisar o deslumbramento do campo da educação com o discurso sedutor das tecnologias, né? Como se as tecnologias fossem modernizar a educação ou salvar a educação. E aí foi por causa da pesquisa do doutorado que eu cheguei nesse lugar das tecnologias como aceleradoras da experiência. Na sua pesquisa já existia o ChatGPT ou não? Não, olha só, no mestrado, quando eu defendi o meu mestrado, era 2005, não tinha nem Facebook direito ainda, era Orkut. Eu estava falando de redes digitais da lógica, né? Assim, a lógica, ela, depois que elas se tornaram plataformas dataficadas, enfim, ordenadoras de comportamentos, ela mudou um pouco essa lógica. Mas a lógica que regulava um pouco essas redes como organizadoras da sociabilidade, ela era meio parecida, né? Não precisava a gente pesquisar especificamente uma delas, eu pesquisava a dinâmica, né? No doutorado, eu não pesquisei nenhuma tecnologia específica, eu pesquisei os discursos, né, da mídia, do poder público, da academia e de vários setores sociais, digamos assim, e como eles contribuíam com o discurso das empresas de tecnologia, de uma forma orquestrada, digamos assim, para as tecnologias entrarem na educação de um jeito muito naturalizado, como se elas fossem salvadoras, né? E aí é curioso, porque agora a gente começa a ver algumas pessoas assim, não pode celular na escola e tal, não sei o quê, e outras pessoas, então, inteligência artificial com o mesmo deslumbramento, e se você colocar, assim, a máscara na minha pesquisa, você pode chamar de inteligência artificial, o que eu estava chamando de tecnologias ali, que vai ser o mesmo discurso. Então, me dá uma irritação quando eu vejo isso, que é o mesmo discurso de deslumbramento, de salvamento, de avanço, de progresso, e que vai fazendo com que essas tecnologias adentrem os ambientes de um jeito muito naturalizado, como se fosse uma coisa que não dá para a gente fazer nada em relação a isso, e é isso que termina, de alguma forma, trazendo a dinâmica tecnológica para dentro desses ambientes, e uma dessas dinâmicas é a dinâmica da aceleração, né? As tecnologias, elas não aceleram sozinhas a vida, mas elas são um motor bem importante da aceleração. Sim. Então, só voltando 2 casinhas, né? Aí, o empreendedorismo materno, eu interrompi quando eu comecei a dar aula numa faculdade aqui em São Paulo, comecei a dar aula, foi daí que eu comecei a fazer... Você é natural de onde? Eu nasci no Recife. Recife. Mas eu tive passagens aí por Salvador, Rio de Janeiro, o sotaque deu uma misturadinha. E estou em São Paulo há quase 25 anos, 24 anos. Então, mas sempre capitais? Sempre capitais. Tá. Sempre capitais. Além dessas que eu citei, teve Porto Alegre no caminho também. E aí eu acho que quando eu falo, né, que eu só podia ter criado esse projeto sem ser de São Paulo, né, porque paulistano não estranha a pressa daqui, tinha que ser uma pessoa ousada do Nordeste para chegar aqui e falar, gente, desacelera aí que vocês estão no caminho, né, da contramão do que a gente já entendeu que não deu certo para a humanidade. Enfim, essa coisa do libera a esquerda para eu passar, sabe? Sim. Eu trabalhei muitos anos na Avenida Paulista, né? E eu ia andando, assim, às vezes eu descia 2, 3 estações de metrô antes para andar um pedacinho, andando, olhando, assim, várias vezes eu era atropelada pelas pessoas, assim. Eu não sou exatamente uma pessoa lenta na minha vida, né? Assim, eu sou mãe de 2,
trabalhadora, né, pago boleto, né, trabalho em vários lugares ao mesmo tempo para conseguir dar conta. Mas eu acho que essa história do Desacelera foi me trazendo a compreensão de que o desacelerar ele são exercícios de regeneração da sua condição de atenção, né, para você estar presente no aqui e agora. E aí vem toda a minha pesquisa do pós-doutorado, né, Luiz, que vai trazer essa lógica do desacelerar para contextos desiguais e trabalhar sobre essa perspectiva de que em contextos desiguais não é todo mundo que pode fazer exercícios de regeneração da atenção todos os dias, como seria, né, o ideal, e que, portanto, a gente precisa trabalhar para democratizar isso. Mas eu chego lá, porque é isso, né, o Desacelera nasceu, depois desse tempinho aí do trabalho que eu contei, o Desacelera nasceu em 2015, de 15 para 16, na verdade, quando chegou o Chico, que é o meu segundo filho. E quando o Chico chegou, eu percebi que eu estava fazendo uma busca pessoal por uma vida mais desacelerada na cidade. E eu estava frequentando lugares assim, né? Então, parques, praças. Aí conheci o Movimento Boa Praça, aí conheci o pessoal do Slow Kids, aí conheci o pessoal do Slow Food, aí conheci o pessoal do Slow Fashion, aí conheci o pessoal do não sei o quê. Aí eu, puxa, esse pessoal está fazendo um trabalho a partir de uma mesma perspectiva, mas cada um no seu quadradinho, né? E eu sou essa pessoa também, que eu vou lá e junto as gentes e vejo no que dá, sabe? Sou uma pessoa com muitos campos de interação social, circulo bastante, assim, sabe? E aí eu fiz, poxa, eu acho que eu quero... Aí o guia já existia, né? Porque eu comecei a mapear esses lugares, projetos, pessoas e colocar no guia. E aí eu comecei a achar que eu podia conectar essas pessoas, não só do ponto de vista conceitual, porque eu já estava pesquisando a cultura slow, a partir do livro, aquele que é considerado um pouco a bíblia do movimento slow, que é o Devagar, que é o In the Phrase of Slowness, que é do Cal Honoré, traduzido como devagar para o Brasil, mas eu contesto muito essa tradução, porque não é devagar, né? É o desacelerar, de fato, é o sem pressa. O próprio Honoré, quando eu tive com ele em 2016, ele me disse que de fato, essa concepção do desacelerar é muito melhor para traduzir a história toda do que o devagar, porque não é sobre ser devagar, né, gente? Ainda mais num país como o nosso, onde o devagar, às vezes, é confundido com preguiça, vagabundagem, enfim, lei da vadiagem, né, um histórico escravocrata que a gente tem. Então, quando você fala desacelerar, ainda mais com o meu sotaque, as pessoas já falam, leva ela para escrever rede para as pessoas. E não é deitar na rede, né, desacelerar. Então, eu trago toda essa ideia da contextualização que na pesquisa é sobre situar o contexto aqui, né, no Brasil. E aí, então, eu já tinha criado esse guia, que era um guia digital, de mapear esses lugares, e, na paralela, estava fazendo a minha pesquisa de pós-doutorado, que era sobre cultura da velocidade e comunicação, porque a comunicação, como eu contei para vocês, é a minha área primeira, né? E aí, enfim, no final deu vida a toda uma pesquisa sobre comunicação suficiente, como eu chamo as assessorias que eu faço em comunicação estratégica, mas também gerou toda essa leitura sobre situar o contexto para cá. E aí eu acho que a primeira grande sacada é que o desacelerar não é sobre ser devagar, né? O desacelerar é sobre a gente sair do automático e a gente se questionar quando a velocidade faz sentido e quando ela não faz, mas a gente está correndo só porque correr é o padrão, né? Especialmente numa vida, numa cidade, numa grande metrópole como São Paulo, é isso. E talvez depois da pandemia a gente tenha vivido um grande empuxo a essa aceleração ainda maior, né? A gente achava que a pandemia ia trazer lições sobre o tempo, mas doce ilusão. A gente está trabalhando mais, consumindo mais e produzindo mais do que a gente fazia antes. Então, a partir dessa ideia do guia, eu juntei essas pessoas e fiz se a gente se reunir e juntar umas 50 pessoas para discutir desaceleração, já vai ser massa. Eu vou fazer um festival da desaceleração, inspirado um pouco no Festival da Lentitude que existe na Itália, né? A Itália é o grande berço da cultura slow. O movimento slow nasceu na Itália com o slow food na década de 80, quando tentaram construir um restaurante de uma famosa rede de fast food numa praça em Roma, e as pessoas se reuniram, protestaram nessa praça, e aquele restaurante nunca foi construído ali.
E ali nasceu o Slow Food, que depois vira um grande projeto relacionado à soberania alimentar, enfim, a conexão dessa agenda com questões mais coletivas e conectadas às alternativas sistêmicas, né, ao bem viver. E aí resolvemos fazer esse festival. Juntei o povo todo dos outros Slows e inventei lá o Dia Sem Pressa. E aí o primeiro Dia Sem Pressa aconteceu em 2018. A Lu, que está aqui com a gente, estava lá com a gente, né, Lu? Foi na Unibis Cultural, aqui em São Paulo. Não sei se todo mundo que está aqui na nossa sala é de São Paulo, mas a Unibis é um espaço que fica ali perto do metrô Sumaré. E a gente estava com essa ideia de que se o festival contasse uma boa história sobre por que São Paulo precisa pausar, já seria maravilhoso. E esse primeiro Dia Sem Pressa reuniu quase 2.000 pessoas ali na Unibis, e aí eu falei, por isso que eu falei, a gente foi sendo, né? E aí a gente falou, poxa, então tem potência para isso existir na cidade de São Paulo, bora tornar esse festival uma coisa anual. E esse ano a gente fez a 7ª edição do Dia Sem Pressa, e já foi uma parceria com o SESC, aí um evento maior, e um evento com mais conectado com o nosso conceito de democratizar o bem-estar, o cuidado e a saúde mental, porque, de fato, o público do evento foi se transformando muito ao longo desses anos para, de fato, chegar nas pessoas que não têm acesso a essas coisas no seu cotidiano, né? E aí, depois que o Dia Sem Pressa nasceu, a gente sustentou, né, o guia, o Dia Sem Pressa. Aí eu comecei, como eu sou professora, né, enfim, comecei a ser chamada para dar palestras, dar cursos, dar formações dentro de empresas, estruturar programas de bem-estar em organizações. Eu sou uma pessoa com uma trajetória de muitos anos dentro do terceiro setor, né? Então, também tem toda uma atuação do Instituto na assessoria a organizações da sociedade civil que querem cuidar das pessoas que lutam, porque, por incrível que pareça, no terceiro setor tem muitos casos de burnout entre pessoas ativistas. Então, comecei a fazer todo esse trabalho de assessoria também para essas organizações, e aí chamei isso de Escola do Tempo. Então, antes disso nascer, não tinha nada muito organizado, não tinha uma intencionalidade de montar uma escola, mas depois que eu percebi que a gente começou a fazer bastante isso, eu falei, olha, tem uma escola aqui, né? O povo da fenomenologia é meio assim, né, Luiz? A gente vê a coisa acontecer, depois a gente dá um nome. Então, ó, a Adélia aí também, parceiraça do dia. Eu atendo pela fenomenologia. Que lindo, vamos conversar mais sobre isso depois. Sim, sim. Aí é isso, então, o Dia Sem Pressa, a escola, o guia, eles foram acontecendo, e depois de 7 anos, para quem acredita na abordagem antroposófica, depois de um setênio, o combo Desacelera vira o Instituto Desacelera, porque eu senti muita necessidade de instituir isso como uma organização da sociedade civil, um pouco por essa biografia que eu também trouxe para vocês, para poder, de alguma forma, trazer essa nossa construção para o âmbito das políticas públicas, né? Então, o Brasil começa no ano passado, ou ano retrasado, a discutir uma política nacional do cuidado, no âmbito da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, e esse ano ela vira uma realidade, né? Um país que tem uma política voltada para isso, para discutir a economia do cuidado, a economia do trabalho invisível. Então, quando a gente entende que é importante atuar também pela criação de políticas públicas de democratização do cuidado, o Instituto nasce para ocupar um pouco esse lugar de toda a formulação que a gente faz com pesquisa, produção de conteúdo e com a experiência da escola, do guia e do festival, da gente também poder transformar isso em conhecimento sistematizado para incidir em políticas públicas voltadas para o bem viver. Então, essa é um pouco a historinha. Aí, eu não sei se eu disse tudo o que tu gostaria que eu dissesse, mas eu já fui antecipando um pouco. E acho que antecipo também o lugar de onde eu falo sobre ansiedade, né, Luiz? Porque eu não sou uma pessoa originalmente dessa área, estou tentando ser, estou sendo, mas eu falo muito sobre ansiedade do ponto de vista de como a aceleração social do tempo é uma lógica, uma dinâmica social que estabelece a ansiedade, não só, ela se manifesta no corpo dos indivíduos, mas ela é uma dinâmica social, ela é um sintoma coletivo. E toda vez que a gente responsabiliza os indivíduos e, portanto, medicaliza um problema ou uma questão social, como se ela fosse uma questão individual, isso é uma questão de saúde pública e de saúde coletiva, né? Então, é um pouco por esse lugar que eu olho para a ansiedade, para a gente tentar reconhecer o que dessa ansiedade está no mundo e a gente está
introjetando porque a gente está consumindo demais, muito tempo na rede social, trabalhando demais, ou submetido a lógicas aceleradoras, e o quanto disso é, de fato, uma síndrome que a gente precisa, portanto, cuidar, remediar, para sair da crise e se restabelecer em nossa plenitude, né? Um pouco Sim, desse que eu olho para o nosso tempo. Não, ótimo. Eu acho que aí a gente tem esse olhar mais do coletivo, do ambiente, né, que a aceleração se dá. Eu tenho uma visão, né, mais individual, né, de como isso se dá no indivíduo, né, de pessoas que eu atendo, de como aparece, que surge na clínica bastante, esse tema da ansiedade, né, e por isso que a gente, quando a gente pensou no título da nova emoção, foi logo que tinha surgido o filme do Divertidamente, e não por acaso trouxeram, né, a ansiedade como uma nova emoção, porque é uma emoção contemporânea, né? E também como uma nova, desculpa te interromper, como a protagonista do filme, né? Exato, como a protagonista do filme. E aí a gente vê que a ansiedade, não por acaso, vem meio que acompanhada de depressão, né? Sempre vem essas duas palavrinhas, elas começaram a ser muito difundidas, né? A ansiedade, depressão, ansiedade, depressão, ansiedade, depressão, e todas as outras coisas que começam a surgir disso daí, né? Então, tanto dos diagnósticos, né, de ter que diagnosticar, então, putz, é TDAH. Então, você não consegue focar em alguma coisa, porque TDAH já começa, né? Ou a próprio transtorno do espectro autista, óbvio, isso é um avanço da ciência, né? Mas a nossa inabilidade de lidar com algo que está, peraí, não está seguindo, né? O que está acontecendo? Então, como esses diagnósticos começam a surgir, e acho que é muito importante ter essas perspectivas, né? Inclusive de alguém que não vem oriundo, apesar desse namoro com a área, né? Mas está analisando o fenômeno de uma forma mais coletiva. E aí, a minha pergunta, quando eu te fiz sobre as capitais, foi muito por conta disso, né? Apesar de chegar em São Paulo, você nasceu em Recife, que é uma capital, né, que tem a sua correria, e aí as outras capitais que você também falou, né, sendo capital, a gente já entende que tem esse ponto da cidade grande. Óbvio, quando a gente fala São Paulo, tem toda essa questão do número das pessoas, né, que vivem aqui e tal, mas ainda assim você sentiu essa diferença, né? E eu acho que é muito importante a gente conseguir analisar, e acho que parte da fenomenologia, para quem está ouvindo aqui, a gente analisar o ambiente que nos traz esse fator da ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela é algo que não necessariamente a ansiedade por si só, ela sozinha, ela é algo prejudicial. Então, a ansiedade, ela e acho que no filme também explica um pouco isso, quem consegue ter essa percepção, não vou dar spoiler, tá, gente? Pode ter gente que ainda não assistiu. Mas o quanto a ansiedade também é importante. Então, quando eu, por exemplo, eu fico ansioso, amanhã eu vou ter uma apresentação do trabalho, porque eu vou ficar ansioso. Qual que é o fator positivo? Pô, vou ler, vou dar uma lida para eu chegar melhor preparado. Qual que é o fator que foge desse, puta, eu não vou dormir porque eu vou ficar lendo, né? Então, a ansiedade, ela tem a sua função, assim como o medo tem a sua função, assim como a raiva tem a sua função, mas o ponto é o quanto ela aparece, tanto na frequência quanto na intensidade, né? Ela aparece toda hora, ou ela aparece de uma forma muito intensa, né, que deixa a gente sem comer, deixa a gente sem dormir, E aí acho que analisar esse coletivo, esse meio, é muito importante. E acho que a cidade é o primeiro ponto, né, onde você nasceu, como que você foi ensinado, como que você enxergou as coisas, e eu percebo muito isso. Eu sou paulistano, né, cresci aqui em São Paulo, e você começa a perceber muito isso nas suas relações interpessoais ali, né? Quando você se relaciona com pessoas que tiveram uma outra criação em uma outra cidade, quando você viaja e vai para um outro lugar, e você começa a sentir essa estranheza. Então, tem muito esse lugar do São Paulo, e até as críticas que hoje eu consigo fazer até a minha própria cidade, né? O que é legal? Legal, São Paulo é muito legal porque se você quiser comer uma comida árabe, às 3 da manhã você consegue.
putz, será que isso é legal mesmo? Tipo, você vai ter uma vontade de comer uma comida árabe às 3 da manhã e você precisa ser saciado naquele momento que você sentiu vontade, né? E aí a gente começa a refletir do porquê que isso é um valor, né? Por que é valor? São Paulo é a cidade que nunca dorme, né? Onde está esse valor? Onde está... como que a gente valoriza, certo? Eu acho que São Paulo tem várias outras coisas muito legais, mas normalmente é isso que vem, né? Da valorização. Então, queria puxar esse primeiro ponto, assim, como que é fazer... ter um instituto, e aí outras pessoas, gente, quem tiver experiências de trocas de cidade, que quer trazer aqui, ou que vive em uma cidade menor, ou que já fez esse translado também, acho que é bem importante a gente ouvir aqui dessas principais diferenças que sentem de cidade, né? E aí depois eu queria ouvir a Mi sobre como que criar um instituto de desaceleração em São Paulo, né? Eu acho que é muito simbólico isso, né? Em São Paulo, não é... Quando você começou a falar dos movimentos slow, eu falei, cara, isso existe aqui, não é possível. Na minha terra diriam, que ousadia, né? Então, se alguém quiser trazer aí alguma experiência, fiquem à vontade, tá, gente? É só trazer, interromper a gente aqui, a parada coletiva. Não é interrupção, é conversa. Eu queria trazer uma experiência, particularmente. Porque, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu vim do interior, eu cresci no interior da Bahia, né? E a minha família mora no interior da Bahia hoje, e eu já morei em muitas capitais. Qual a cidade, Selma, do interior da Bahia? Brumado. Perto de Vitória da Conquista. Perto de Conquista, tá. Isso. A minha família é de São Felipe, do ladinho de Cruz das Almas. Ah, eu não conheço. É interior? Recôncavo. É, Recôncavo. Ah, então, eu só conheço interior também. Eu lembro quando eu estudava, o pessoal perguntava, você mora na praia? Aí eu ficava tão chateada que eu falava... Gente, a Bahia é um pouco maior que isso. Não, a Bahia não é uma ilha, cercada de água por todos os lados. Tem o interior. Maravilhoso. Então, assim... e aí, eu fui mudando, porque eu fui estudar, fazer faculdade. Aí foi a primeira vez que eu fui embora. A primeira capital que eu conheci foi Belo Horizonte, não foi Salvador. Acredite se quiser. E aí, fui mudando, enfim. Eu sou uma pessoa, assim, que eu me considero bem descolada para andar em capital, porque eu já morei em São Paulo, já morei em Belém, já morei em Brasília, já morei em BH. E estou acostumada em Campinas, apesar de ser o interior, Campinas não é interior, né? Campinas é uma cidade bem grande. E aí eu lembro que eu tive uma experiência de voltar lá em Brumado, e eu andava na rua com a mesma sensação no começo que eu andava aqui. E aí eu fiquei um tempo lá na época, e eu cheguei numa aceleração que eu andava e eu ficava andando olhando para os lados como se eu fosse saltada a qualquer momento, com o mesmo cuidado que eu tenho quando eu ando numa cidade grande. E aí, com o tempo lá, eu fui sentindo que eu fui entrando no ritmo da cidade. E eu lembro o choque que eu tive quando eu voltei para a cidade maior, e eu senti uma estranheza, porque é como se eu tivesse desacelerado lá, colocado o meu organismo inteiro para entrar num outro ritmo, e quando eu me acostumei com aquele ritmo, eu volto para um outro que era o meu normal, né? Que é estar sempre alerta, que eu acho que essa questão da ansiedade acaba trazendo isso para a gente, né? É como se a gente ativasse tudo mais uma hipervigilância que a gente está sempre esperando que algo aconteça, e geralmente é algo muito ruim, não é algo bom. Então, eu fico pensando nessa capacidade que a gente tem, maravilhosa, da gente se encontrar espaços, né, dentro de nós que mudem a partir de uma ambiência, né? Quando a gente está em ambientes que nos permitem ter essa sensação de tranquilidade, de tranquilização interna, eu acho que isso mostra que a gente precisa persistir um pouco mais, eu acho que nesses caminhos, né? Sim.
É muito Total. legal você trazer isso, Selma. Você quer falar, Luiz? É muito legal você trazer isso. Na semana passada, eu estava numa imersão, num curso de formação que eu faço, que inclusive é da FENO, Luiz. É um treino de observação a partir da abordagem fenomenológica, de Goethe e tal. E foi muito contrastante voltar para São Paulo. E sempre é, quando eu saio para essa formação e volto. Assim como é quando a gente vai para o mato e volta, ou quando a gente vai para a praia e volta, né? E eu acho que a pergunta de Luiz me leva para um lugar, assim, que tu conta, né, Luiz, que a ansiedade, ela cumpre uma função num organismo, né? Então, assim, quando a gente acha que a gente precisa calar aquele sintoma ou matar aquela síndrome, etc., a gente tem um campo da medicina que olha desse jeito, né? Mas quando a gente olha para aquilo como algo que é um sintoma de um corpo que está tentando dizer algo, aí eu sinto que a gente tem alguns caminhos para olhar para a ansiedade, né? E nesse sentido, eu também olho para a cidade ansiosa, sabe? Eu acho que São Paulo é uma cidade que a vida inteira me causou esse estranhamento, mas que por conta disso também me abriu uma série de caminhos, e acho que quando eu crio esse projeto do Desacelera, que não é o Para São Paulo, né, que senão era o Para São Paulo, assim, Desacelera São Paulo, que assim, gente, eu sinto que tem alguns lugares, alguns ambientes, alguns aspectos disso tudo, que está transformando a gente em máquina. E eu sou uma pessoa muito afetiva, muito amorosa, né? Eu gosto muito de cultivar as minhas relações, de cultivar a minha disponibilidade. Mas é isso, quando você entra numa espiral de trabalho, consumo, produtividade, tecnologia, isso inviabiliza, e aí muito biograficamente mesmo, eu fui sentindo essas agonias na minha vida, e falando, poxa, então, talvez o mundo precise disso, né? E aí eu fui tentando abrir esses espaços, porque na minha vida eu passo essa agonia de não conseguir cultivar as minhas amizades, de não ter tempo para tomar o café que eu queria com as minhas amigas, ou para estar com, né, as pessoas que eu gosto mais tempo do que eu gostaria, porque no capitalismo a gente tem que abrir esses espaços na unha, né, gente? Senão ele vai drenando a gente, vai sugando a gente para a lógica da produtividade, do consumo e da tecnologia. Estou chamando de tecnologia, mas são as plataformas digitais, né? Esse tempo 24/7. Então, eu sinto que essa história se junta, Luiz, com a que tu perguntasse, e que Selma trouxe do depoimento dela, porque seria muito fácil correr daqui. Assim, uma pessoa, na minha condição, né? Eu poderia fazer em algum momento a escolha de não morar mais em São Paulo. Vou embora. E muitas pessoas fazem essa escolha, e eu acho que está tudo certo quem faz essa escolha. Mas em alguns momentos do ser sendo, eu fui entendendo que tinha uma missão quase, sabe? De estar aqui e de fazer esse projeto aqui, e desse projeto partir daqui para outros lugares, né? Tem gente que entra em contato comigo querendo fazer coisas parecidas em outras cidades, e a gente já fez em Salvador, já começou a brotar pequenininho no Rio, já estou conversando com gente de BH, então começa a brotar em outras cidades, mas eu sentia em algum momento que tinha que partir daqui, justamente por causa dessa coisa que tu traz, que te instigou, né? Poxa, desacelerar em São Paulo, porque São Paulo é a cidade do automático ininterrupto anestésico, que é essa temporalidade, esse conjunto de temporalidades, digamos assim, que o Desacelerar vai trabalhar, né? Então, não é só que a gente está no automático, que é aquele tempo das coisas que você faz sem pensar direito o que você está fazendo, chega no final do dia, você nem se lembra muito bem o que você fez e tem a sensação de que foi improdutivo, sendo que não parou o dia todo, né? O ininterrupto, que é o não parar, que é o 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana, e o anestésico, que é essa história de você estar tão ininterrupto e tão automático que você não sente mais. E aí, eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que a gente só não deu mais viradas do que a gente está dando, porque eu costumo ser otimista e esperançosa, e gosto de cultivar a minha esperança, então acredito que tem coisas aparecendo e brotando no mundo para a gente ir destravando esses movimentos de aceleração, mas a impressão que eu tenho é que só não está pior porque as pessoas estão medicadas, e aí elas estão anestesiadas, porque senão já era para a gente estar vendo coisas muito piores acontecendo do ponto de vista do adoecimento mental, do esgotamento e do que as pessoas estão realmente desumanizadas nas suas condições de gente, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu tinha vontade de falar. A outra coisa é que as grandes cidades, elas são também os grandes epicentros
da aceleração social do tempo. Os povos tradicionais vivem de outro jeito, né? Ou, enfim, deveriam, né? Mas os povos tradicionais, os povos africanos, os povos indígenas, eles têm outra relação com a temporalidade. E não é à toa que nas minhas bibliografias eu convido, né, Nego Bispo, 1 ano hoje da passagem dele, que é um grande pensador da nossa época, Ailton Krenak, Geni Nunes, né, essas pessoas que estão pensando as temporalidades de outros lugares mais cíclicos, o tempo não cronos, né? Porque a aceleração social do tempo ela é basicamente o tempo cronos condensado, né? O sociólogo que eu estudei e que cunhou esse termo, que é... O que seria a aceleração social do tempo? Vou contar isso. O Hartmut Rosa, que é esse sociólogo alemão que pesquisou e cunhou esse termo, ele conta que a aceleração social do tempo ela é a aceleração técnica do ritmo de vida e das transformações sociais. Ele escreveu um livro de 500 páginas que eu demorei 4 anos para ler, mas eu vou resumir. Eu vou resumir. A ansiedade ali. A ansiedade que impulsiona as coisas, tá vendo? Vou resumir o tweet e o livro de Rosa, ele vai... Nossa, um dia se eu encontrar, ele me mata. Mas, resumidamente, a obra dele diz que a aceleração ela é sobre a gente fazer mais coisas numa mesma unidade de tempo. Então, esse tempo cronos, né? Então... Se o tempo fosse um recurso, como o neoliberalismo gosta de dizer, mas Antônio Cândido diz que ele é o tecido da vida, né, que eu acho bem mais bonito e poético. Enfim, não é um recurso, não é gerenciável, tempo só se mede para trás, então é uma fantasia, isso que a gente faz de medir o tempo para frente, para planejar coisas, ainda que a gente precise viver assim nesse mundo, né? E aí o Hartmut Rosa vai dizer, as coisas que aconteciam em séculos estão acontecendo em décadas, as coisas que aconteciam em décadas estão acontecendo em anos, e as coisas que aconteciam em anos estão acontecendo em unidades de tempo menores, né? E o que isso traz para a nossa vida? Essa sensação, que não é só uma sensação, portanto, de que as coisas estão acontecendo mais rápido. Ano passado, o Datafolha fez uma pesquisa com os brasileiros e mais da metade das pessoas dizia que sentia que estava vivendo na vida na velocidade 2 do WhatsApp. Isso é percepção, né? Agora, o que o Hartmut Rosa traz não é só percepção. De fato, as coisas estão acontecendo mais rapidamente no tempo histórico. Ou seja, a gente está vivendo uma espécie de compressão do tempo, né? E aí, somando-se a esse pensamento de Rosa, a gente pode trazer a coisa do multitarefa, que se você, eu não sei se você já mexeu, enfim, sabe equalizador de música? Quando você vai editar e você tem várias camadas para editar e você precisa equalizar, a metáfora que eu trago é essa. A metáfora que eu trago é essa. É como se você estivesse operando 2 tempos em um. Porque um multitarefa, ele não só condensa o tempo, como ele multiplica o tempo por 2, né? Porque você está fazendo 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo. Então, se eu estivesse conversando com vocês, escrevendo um negócio e atendendo meu filho que está ali querendo um negócio, eu ia estar fazendo, em um mesmo tempo, 3 tarefas, digamos assim, que se eu estendesse no tempo, elas iam demorar 3 vezes esse tempo. Então, além de comprimir o tempo, a gente está multiplicando esse tempo com o multitarefa. Então, é como se a gente estivesse esticando mesmo as horas do dia, sendo que a gente tem, nas mesmas horas, muito mais coisas que a gente faz, o que gera também na gente essa sensação de não condição de presença, né? Assim, a gente fica como se a gente estivesse numa outra dimensão, assim. Não sei vocês, mas nos dias que eu trabalho com isso, então, às vezes, eu tenho que ficar muito tempo na rede social. E nesses dias eu sinto que eu estou em outra rotação. Aí eu tenho que fazer bastante exercício de cultivo de presença se eu quiser recobrar a minha atenção. Então, isso é a aceleração social do tempo. Junta-se a isso o regime 24/7, que o Jonathan Crary, o autor estadunidense, trabalha com isso no 24/7, que é o regime temporal que ele estuda no Capitalismo e os Fins do Sono. Eu costumo dizer para as pessoas não lerem esse livro se elas não estiverem bem, não é muito legal. Ele é um livro que bate forte. Então, ele conta um pouco que os soldados, porque
algumas das principais soluções, que a gente estabelece assim na vida civil, elas vêm de treinamentos e testes da área militar, né? Os soldados já estão tomando pílulas de saciar o sono. E aí ele diz, então, que esse soldado, ele é, sei lá, o protótipo do ser humano da cidade, que daqui a pouco já vai estar tomando essa pílula. E, enfim, da última vez que eu dei o curso que eu dava ali na PUC, os meus alunos me contavam que já tem gente tomando o comprimido da produtividade, né, para render mais em reunião e tal. Então, não é uma realidade tão distante. E aí, no 24/7, então, ele trabalha esse regime temporal do não parar, né, que é o que tu traz, né, Luiz? É conveniente 3 da manhã pedir uma comida árabe. É conveniência, né? E aí, quando a gente usa dessa conveniência, a gente está sendo, de alguma forma, conivente com isso, né? Só que, poxa, na vida que a gente leva na cidade, eu consigo não ser conivente, não lançar mão da conveniência. É difícil você trabalhar de forma prescritiva em relação à desaceleração, sabe? Então, por isso que todo o meu trabalho tem mais a ver com transformar culturas do que falar para as pessoas, desacelera aí, respira, acorda 5 minutos antes e medita, né? Sim. Eu estou mais interessada em transformar ambientes aceleradores e, portanto, adoecedores, do que em responsabilizar os indivíduos pela sua própria desaceleração. Então, a minha pesquisa, ela caminha muito nesse sentido, né? E aí, acho que a Sociedade do Cansaço é essa mesma ideia, só que na obra do Byung-Chul Han, né? O sul-coreano. E quando você fala da transformação, como que é, do tempo? Aceleração do tempo? Aceleração social do tempo. Aceleração social do tempo. Acho que várias coisas vieram na minha cabeça, práticas, né? Tipo, o podcast mesmo, né? Por que o podcast é tão acessado? Porque você consegue fazer outra coisa aprendendo. Estou lavando... Normalmente eu escuto quando eu estou lavando louça, quando eu estou lavando roupa, quando eu estou varrendo a casa, quando eu estou... Então, ali eu já fiz 2 atividades em uma só. Aprendi e fiz a atividade que eu precisava fazer, né? Exatamente. Então, nossa, faz muito sentido. E aí, esse sentimento de que realmente as coisas vão se comprimindo, né? E aí, uma outra coisa que eu queria puxar, tô vendo o tempo aqui, tem tanta coisa que eu queria puxar, mas enfim, vamos que vamos. Eu avisei que eu falo demais. A gente tem que desacelerar, né? Então, é isso. Quando você fala sobre, e eu gosto muito dessa abordagem do não responsabilizar a pessoa, né? Tem alguém que fala, né? Não responsabilize o jogo, mas não o jogador, né? Alguma coisa assim. Eu acho muito interessante porque acho que vem dessa questão que cada um vai ter um contexto e cada contexto vai ser afetado de uma forma. Então, o capitalismo, ele vai afetar todos, mas cada um de uma forma, né? Então, vai afetar a pessoa que tem a insônia e que está pedindo uma árabe 3 da manhã, mas vai afetar o motoqueiro que está precisando trabalhar 3 horas da manhã para levar a atendente que está fazendo... Enfim, então acho que tem toda uma cadeia aí, né, que o capitalismo afeta. Entendendo, e aí, falando particularmente por mim, entendendo o capitalismo como um grande vilão desse modus operandi que a gente vive, mas também não tendo uma pílula, como diz o Emicida, que a gente toma e fala, saímos do capitalismo, é como que a gente aprende hoje a conviver e até a questionar certas práticas, né, que a gente consegue fazer individualmente e coletivamente. E aí, quando você fala das medicações, acho que tem eu acrescentaria 2 pontos. Acho que muitas das pessoas estão medicadas, né, e aí a gente consegue viver. E tem muitas pessoas que não estão medicadas, mas elas estão anestesiadas por conta do capitalismo. Então, eu costumo tomar café nos mesmos lugares, né? Eu sou uma pessoa meio de raízes, assim, quando eu vou num lugar, eu vou tomar no mesmo café, sempre a mesma coisa. Quando eu descubro um lugar, beleza. Eu tava tomando café uma vez, e aí é um café próximo eu também trabalho no mundo corporativo, além de atender. E aí eu tava tomando tal, aí eu
putz, lembrei, falei, puta, tem uma reunião, vou ter que ir. Aí eu levantei, aí o dono do café, que ele já me contou, que ele abriu o café justamente porque ele teve burnout, ele falou, porra, você nunca vai ter burnout, né? Porque você não... Ele falou, se eu tivesse reunião, já tava tal, você já esqueceu da reunião, tipo, você já tá 5 minutos atrasado da reunião, você tá... Aí eu falei, puta, eu não fico muito fixo nesse sentido, né? E aí o cara que tava atendendo falou, o que é burnout? Aí o dono falou, pô, é isso, isso. Eu falei, pô, não tenho tempo para ficar sentindo essas coisas aí, não, velho. E aí aquilo me bateu muito forte, assim, né? Caralho. Tipo, não tenho tempo para sentir isso, né? E aí Sem tempo, irmão. me vem a questão do, né, do quanto o capitalismo anestesia determinadas pessoas. E aí me veio no outro lugar do tempo, tá bom, ele não tem tempo para sentir isso. Que bom que ele não sente burnout, porque outras coisas ele deve sentir, mas... E aí fica nesse ponto, e eu tô querendo trazer como estar dentro do capitalismo, dentro de um papel que dificilmente você tem muitas escolhas, quais escolhas são saudáveis para que a gente faça, que a gente consiga desacelerar. E aí eu vou pegar São Paulo, porque acho que se a gente consegue desacelerar em São Paulo, a gente consegue desacelerar em outros lugares, né? Mas pegando esse recorte, assim, como que você analisa e vê esse fenômeno, assim? Luiz, a minha atual pesquisa é sobre... E aí eu estou fazendo de forma independente, porque nesse momento eu não tenho vínculo com nenhuma universidade, né? Mas o Instituto, ele é esse lugar que também pode abrigar pesquisa. Mas a minha atual pesquisa é sobre como os discursos circulantes das plataformas digitais fazem a gente acreditar que o bem-estar é acessível para todo mundo, quando, na verdade, essa agenda é super elitizada, né? Então, para mim, isso que o cara da padaria falou, né? Eu não tenho tempo para isso, provavelmente ele não consegue nomear isso, mas talvez ele até esteja submetido a isso, ou alguém da família dele, ou alguém próximo, enfim, essa agenda é muito elitizada. E ela é elitizada porque as soluções vendidas para ela já foram apropriações que todo esse mecanismo que a gente bem conhece fez para poder vender de coach, né, a terapias, a autocuidado, skincare e essas, né, assim, enfim, essas coisas todas que, se você for pensar do ponto de vista individual, nossa, adoro, sabe? Adoro chegar lá e me cuidar e ter esse tempo para mim e tal. Mas, do ponto de vista coletivo, é uma aberração você dizer que a pessoa vai desacelerar acordando 5 minutos mais cedo para fazer seu skincare, né? Então, eu acho que quando você traz essa questão para mim, eu vou muito para um lugar da minha pesquisa que é olhar do indivíduo para o coletivo, para o organizacional /social e depois para o sistêmico, e eu tenho trabalhado muito essa história a gente tem que parar de falar de bem-estar e começar a falar de bem-viver, porque o bem-estar é uma agenda super elitizada propositalmente para essas pessoas. A mesma pessoa, provavelmente, que respondeu, eu não tenho tempo para sentir burnout, é a pessoa que vai ficar pé da vida de você falar, você precisa respirar, você precisa descansar, porque é óbvio que ela não tem condição de fazer isso na vida dela. E, às vezes, a gente, no nosso cotidiano, a gente vai reproduzindo alguns discursos que, sem querer, mesmo a gente achando que a gente quer construir um mundo mais legal, com acesso a cuidado e democratização do bem-estar para todo mundo, a gente repete uns discursos que vão, de alguma forma, ajudando a consolidar essas estruturas aceleradoras, entendeu? Então, o grande exemplo, assim, bem caricato que eu costumo dar é aquela história do todo mundo ter as mesmas 24 horas, né? Que em algum momento ali da minha pesquisa eu chamei de cronomeritocracia, que é a ideia da meritocracia aplicada à questão do tempo. Não é verdade que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Então, se você vai de helicóptero para o seu trabalho ou a pé, porque você mora a 5 minutos do seu trabalho, você não tem as mesmas 24 horas da pessoa que se desloca 4 horas na cidade a pé ou de ônibus ou fazendo 1000 baldeações para chegar no serviço, volta para casa, cuida de alguém, faz a marmita do dia seguinte, quando tem 2, 3 horas para dormir, porque no dia seguinte está trabalhando de novo, não tem descanso, né? Vide a luta aí recente do esquema da escala, com suas controvérsias, mas agendou um tema importante aí na sociedade, né? Então, assim,
A quem interessa que a gente fale que todo mundo tem as mesmas 24 horas? A quem interessa que a gente fale que basta as pessoas se organizarem, que elas vão desacelerar? A quem interessa que a gente fale que, quando você, semana que vem vai estar mais tranquilo, aí eu paro. Né? Quando eu não quiser mais, eu não acelero, né? Que é a história do áudio de WhatsApp. Então, essas coisas, elas vão reforçando culturas aceleradoras, e que quando a gente situa a ideia do bem-estar para um contexto de desigualdade, a gente precisa apontar para o bem viver, né, que são as saídas chamadas sistêmicas ou gestadas ali no âmbito dos povos afro-ameríndios e tal, para a vida em comunidade. Porque lá atrás, acho que logo na apresentação, você falou sobre as relações sociais degeneradas, de alguma forma, pela aceleração, e esse tema é o tema que me interessa. Né? Assim, as nossas relações, elas estão completamente erodidas pela aceleração, e me interessa muito qualquer tipo de regeneração, resgate, ritual, festa, divino, vida comunitária, em que a gente resgate isso. Então, quando tu me pergunta como a gente pode fazer, e que saídas individuais a gente pode pensar, primeiro, isso, de alguma forma, é um negócio que me constrange a esse lugar da lista, sabe? Que eu sempre... Sim. tipo, 7 passos para desacelerar. Aí tu fala, nossa... Mas, de fato, se eu for te contar na minha vida, eu teria, provavelmente, 7 coisas para te contar, né? Que quando eu vou para o mato, que quando eu vou para a praia, que quando eu estou com os meus filhos, que quando eu estou com as pessoas que eu amo, que quando eu estou na festa, e, portanto, gosto muito disso, que quando eu viajo, que quando eu cuido das minhas plantinhas, que quando eu vou a pé, que quando eu vou de bicicleta. Mas tu entende que essas 7 coisas provavelmente não fazem muito sentido no âmbito da fórmula que daria certo para muitas pessoas, né? Então, para mim, tem mais a ver com essa vou coisa refazer a pergunta. Não, de forma nenhuma é uma crítica à tua pergunta. Eu acho que a tua pergunta, ela precisa vir. Essa pergunta, ela sempre me dá de presente essa resposta, Luiz. Desculpa se soou uma indelicadeza, de forma nenhuma era isso. É muito de complementar, que você falou sobre o desacelerar, da diferença de ser devagar, né? É uma questão de você refletir quando você não está no automático. E aí o que você está me dizendo, isso. Pô, com certeza, né? 7 passos para cada um vai ser uma coisa, existem, mas é muito individuais. Mas como que, acho que uma pergunta que é mais coletiva e mais democrática, como que você entende que a gente identifica essas... Puta, tô no automático, sabe? Tipo, tá, peraí, tô no automático, sabe? Não tô pensando, né? Tô fazendo, tô agindo, assim. Tem algum ponto que para você é fundamental, assim, a gente perceber, as pessoas perceberem, independente dos ambientes que elas estão? Acho que sim, acho que eu vou falar como é para mim, né? Então, eu busco sempre estar muito conectada ao que o meu corpo está dizendo. Então, quando eu sinto um negócio no corpo, opa, né? Então, essa coisa, por exemplo, de parece que está numa outra rotação. Eu sinto muito forte quando eu estou muito acelerada, e aí, depois de um tempo, você começa a perceber o que gatilhou aquilo, né? Então, hoje, por exemplo, eu já consigo identificar que, por exemplo, dias em que eu tenho que lidar com muita carga mental relacionada aos meninos, né, aos meus filhos, eu tenho eles 2. Em dias em que essa carga mental aparece com muita força, eles me aceleram, porque ele nunca vem sozinho, vem junto com o trabalho, vem junto com as 1000 coisas da vida, vem junto com outras 15.000 demandas, e aí quando entra esse elemento, quando isso, por exemplo, sai um pouco do que é uma rotina básica, do que já demanda bastante, né, isso me empuxa a um lugar mais, uma rotação mais acelerada, que é um estado ansioso, né? Que a ansiedade é outra coisa. Um estado ansioso. Quando eu tenho que ficar muito tempo no celular, na rede social, fazendo algum trabalho que me exige que eu fique nessa coisa, né? Então, por exemplo, o dia sem pressa, para mim, é uma grande contradição, porque eu fico na véspera tendo que fazer 1001 coisas para divulgar. No dia, eu tento trabalhar muito a minha condição de presença, mas é um dia que é muito cheio de estímulos e de interações para mim, então eu não consigo estar numa condição plena de atenção com a maior parte das pessoas, por exemplo, que me encontram nesse dia e que estão lá para celebrar essa história, e aí eu já começo a me trabalhar antes, entendeu? Acho que o não pera, eu brinco que o desacelerar é o botãozinho do não pera,
O não pera, depois de algum tempo se treinando, você começa a sacar quando você tem que apertar o botãozinho do não pera antes de chegar no limite. Mas eu acho que essa história da rotação, para mim, pega, que parece que você está numa outra dimensão do ponto de vista do pensar e da condição de presença. Quando eu estou, por exemplo, numa conversa que a pessoa está falando e eu sinto que eu não estou prestando atenção no que ela está falando, porque a minha cabeça já está em outro lugar, eu sinto que eu também, né, isso também denuncia ou noticia um estado ansioso. E eu acho que tem uma coisa de quando a gente tenta conciliar muitas coisas e começa a ver que muitos pratinhos estão caindo. E normalmente é o nosso, né? E normalmente é o de si próprio, né? Então, assim, o seu corpo adoecendo, ou o seu corpo apresentando algum sintoma de esgotamento, né, de cansaço, de hipercansaço, tipo aquelas tremidinhas no olho, né? No olho, ou então a própria insônia também é denúncia, né, desse estado, às vezes, tremedeira, palpitação, enfim, isso também são sintomas de um estado ansioso que o corpo pode trazer. E aí, isso, né, assim, quando a gente se percebe nesse lugar, claro, se você tem alguma condição de parar, ou de analisar o que você pode priorizar, ou analisar o que você pode escolher, maravilha. Agora, o que pega para mim, como pessoa ativista desse tema, dessa agenda, é que não é todo mundo que pode, e as pessoas que não podem estão sendo medicadas para seguir produzindo. Perfeito. Então, aí é que o bicho pega para mim, entendeu? A gente não tem que medicar essas pessoas, a gente tem que proporcionar que elas possam descansar. Né? E para mim tem uma coisa que é mais crítica ainda, é quando é inconsciente, né? Essa pessoa ela não está tomando o remédio porque ela sabe que ela está sendo medicada, mas ela está fumando pra caramba, ela está bebendo pra caramba, e aí é travestido de um lugar de lazer, mas quando vai ver, ela está fazendo tudo isso para poder suportar essa carga aí do 24/7. E então uma parada que eu reflito muito é sobre isso, assim, sobre que eu acho que é mais cruel ainda, né? Quando a pessoa ela não consegue enxergar, porque isso é perverso, né? É muito perverso, e rede social ganha cara de lazer. A pessoa fica horas naquele negócio e acha que aquilo dali é o divertimento do dia dela, entendeu? Ou pelo menos é isso que ela ouve, né? Enfim. E aquilo dali está adoecendo ainda mais ela, porque essas redes elas são feitas para produzir angústia. A ansiedade ela não é um sintoma desse mundo, ela é quase que o projeto desse mundo, sabe? Nesse sentido. Ela não é a consequência desse mundo, ela é o que faz esse mundo girar. Então é muito perverso que essas coisas sejam receitadas como soluções para as pessoas, porque, de novo, a gente cai nessa armadilha de que mas eu fico sempre com receio dessa minha fala soar fatalista, né? E eu falei para vocês que eu sou uma pessoa otimista. Então, parece que a gente está sempre anunciando o fim do mundo, né, Luiz? Eu gosto muito de pensar nas soluções, né? E aí, quando eu comecei a falar dessa história da festa, do ritual, do encontro, da comunidade, também eu falei um pouco dos sintomas, mas também posso falar um pouco do que funciona para mim nesses outros termos, né? Então, para mim, quando eu procuro ritualizar coisas, quando eu procuro festejar coisas, quando eu procuro ter na minha rede de amigas uma rede que eu chamo de comunidade, de fato a gente pratica coisas que eu considero muito subversivas nesse mundo, desde a amorosidade até dividir bens, né? Assim, o carro que é de alguém entra na roda, né? A casa que é de alguém entra na roda e se empresta para os amigos para isso daí poder girar. Esses modos de vida mais comunitários, para mim, eles são o único modo que eu consigo viver em São Paulo, assim. Então, não de uma forma prescritiva, mas, poxa, que bacana se isso pudesse ser um jeito de viver acessível para todas as pessoas, né? É um pouco como funciona para mim para combater esses sintomas quando eles aparecem. Não é só o respirar, não é só o molhar a plantinha, tal. Tem uma coisa porque assim, quando a gente está no estado ansioso, a gente precisa confiar, né? E essa confiança, essa fé, a gente pode chamar como a gente quiser, mas ela só vem de afetos, né?
Então, é um pouco como funciona para mim para balancear isso. E é isso, eu iria para esse lugar do, tá, então a gente tem que virar uma sociedade que cultiva isso de novo, né? Sim, porque as resistências, elas vão começar a aparecer nessas brechinhas, desde, sei lá, do ponto, quando eu me dou conta de que isso é um caminho possível, e eu começo nas minhas próprias relações a criar esses espaços, e, portanto, ela vai irradiando, né, das relações para os espaços e para as ambiências, que é esse nome que Selma trouxe, até essas soluções que, sim, podem ser mais individuais para você lidar com sintomas que se apresentam em você, né? E acho que é isso, é desde o que é prescrito ao que você identifica que te faz sair desse estado, né? Desse estado ansioso. Tem Não sei eu se eu gosto me muito embolei. de... Se eu me Não, embolei nessa última resposta. eu acho que não. Se alguém tiver dúvida, levante a mão aí, vamos trocar. Eu gosto muito de samba, e tem um samba que fala que devagar também é pressa. E quando você foi falando, eu lembrei muito de uma ação, que é uma política pública. Sou uma pessoa que me considera progressista, que me considera de esquerda, e aqui em São Paulo a gente teve um prefeito, que foi o Haddad, que colocou 50 por hora nas principais vias da cidade e tal, né? E eu lembro que eu fiquei pulo da vida. Eu falei, o que o Haddad está fazendo, Ela tá irmão? fazendo. Porra, velho, 50 por hora, onde ele tá com a cabeça, velho? São Paulo, era a época que eu tinha um trajeto longo que eu fazia de carro, né? Já é um privilégio, mas eu fazia de carro. E, mano, puta que bosta, cara, 50 por hora. E, obviamente, né, ele não tirou isso do sovaco dele em vários estudos. E não é que eu chegava mais rápido em casa, porque tinha menos trânsito, menos engarrafamento. Óbvio, sim. As pessoas estavam mais devagar, as vias estavam mais devagar, mas o trânsito ele fluía, ele não travava, né? E aí eu fui notando que eu estava demorando menos tempo, menos acidentes, né? Hoje tem faixa de moto, tal, mas menos acidente de moto, tal. E aí eu falei, meu, que mágica que é essa, cara? Que você anda mais devagar, que você obrigatoriamente anda mais devagar e você chega mais rápido. E na época eu nunca tinha nem feito esse link, porque não era, né, tema. E agora você foi me falando, me veio essa reflexão, falei, porra, tipo, é muito materializado ali, tipo, eu andei mais devagar e chegava mais rápido, assim. Diga, Selma, quer falar? Gente, eu fiquei pensando aqui na fala de vocês, o quanto isso vira um ciclo em si, né? Porque o que a gente precisa é o que a gente não dá conta. O que a gente precisa é ter paciência para fazer as coisas com mais calma, mas é o que a gente não dá conta de fazer porque a gente está acelerado. E aí parece que você não sai disso. É a mesma lógica do multitarefa, né, Selma? Quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, raramente você vai fazer bem feito, você vai ter que refazer, vai fazer errado, vai voltar o e-mail, vai voltar o não sei o quê. E só que é isso, a gente não tem condição de fazer, né, às vezes. Então, é uma coisa meio ciclo, por isso que eu tenho tanto receio dessa fala soar um aprisionamento, sabe? Eu fico tentando sair pelas frestinhas, pelas brechinhas, porque, de fato, se a gente for pensar, por onde que começa, né, essa transformação? Senão, eu digo, é o grande paradoxo da aceleração, porque a solução, ela não é individual. Se a gente prescrever soluções individuais, a gente vai estar sendo perverso com os indivíduos. Ao mesmo tempo, essa transformação não vai começar se a gente não começar a se mover como indivíduos, especialmente quem está em condição de privilégio, algum privilégio, e pode mexer em algumas culturas que, de alguma forma, vão reverberar para outros campos, né? Mas é muito paradoxal. Pode falar, desculpa. Não, pode eu concluir. E o avanço da tecnologia, que era o segundo ponto que eu queria entrar aqui, que você falou, né, do 2.0, mas isso já é uma realidade, né, assim, eu fiz uma pesquisa meio empírica, uma pesquisa que eu chamo, porque eu vou conversando com você ouviu o áudio não, 1.5 no mínimo. E aí você vai ver, tipo, a grande maioria das pessoas aceleram áudio. E aí, primeiro que e aí eu vou fazer um julgamento aqui, tá, gente? Estou num ambiente seguro.
Falo, porra, mano, eu demorei, sei lá, eu investi 3 minutos do meu dia para falar para você sobre o que aí você respondeu em um minuto e meio, tipo, sabe? No começo eu ficava quase ofendido, assim, você ouviu meu áudio no 1.5? Ouvi, porra, velho, eu investi meu tempo aqui para falar para você e você, no 1.5. E aí, o quanto isso vai para outras práticas da vida que a gente gostaria de acelerar, né, e que talvez a gente não pode, e eu fico pensando na loucura que seria se a gente pudesse acelerar o que a gente quisesse, assim, sabe? Pô, qualquer coisa que eu pudesse acelerar. E eu falei do chat GPT porque eu penso que é um pouco disso, assim, apesar de não ter a mesma lógica da aceleração, Sim. mas às vezes eu tô, sei lá, tô trocando ideia com amigos, pô, quem que fez o gol de 95 da final da Copa do Brasil? Não tem mais aquela puta, eu acho que foi o Túlio. Não, peraí. É Não, pera, direto. não, pesquisa não, vamos trocar ideia, vamos ver quem lembra. Não tem, sabe? E aí, pô, eu quero assistir uma série, ChatGPT, eu quero uma série assim. Você não vou ligar lá pro Bernardo e falou, então, você assistiu, o que você assistiu ultimamente? E aí, eu tenho muito receio que vai perdendo esse coletivo mesmo, vai para um negócio mais individual e de acelerar. Eu não quero trocar ideia. Vai que o Bernardo não consegue me atender, vai que, né? E aí. Total. Não, total. Luiz, eu tenho um material que eu escrevi na época dessa história do áudio, e é uma historinha que eu costumo contar, porque ela tem até um xiste, assim. Quando saiu, foi no meio da pandemia, né, que o WhatsApp lançou esse recurso e não foi à toa, né? Provavelmente já existia uma demanda latente na sociedade que essas empresas já deviam estar pesquisando há muito tempo, e naquele momento eles lançaram isso, e aí eu escrevi um texto que chamava Estamos doentes de velocidade e acelerar áudios é um sintoma. E aí um amigo meu, o Rafa, mandou uma mensagem, nossa, como você é chata, nossa, que mala, você é muito crítica. E não, eu sei que eu sou mesmo, né? Sou bem radical para algumas coisas. Mas ele, nossa, como você é mala, é só não acelerar se você não quiser. Aí eu falei, tá bom, Rafa, então daqui a 15 dias eu vou te mandar uma mensagem para te perguntar como você tá. E aí eu mandei uma mensagem, depois de 15 dias o Rafa virou meu laboratório, assim. Aí eu falei, e aí, como você tá, tal? Ele, nossa, Miss, você tinha razão, não consigo mais não acelerar. Assim, meu default, meu padrão é vezes 2. Aí eu fiz, tá bom, daqui a um tempo a gente se fala de novo. Aí eu fiz, e aí, tal? Ele, nossa, Mi, tô querendo acelerar as pessoas. Não tenho mais paciência para ouvir uma pessoa que fala muito lento, não tenho mais, sabe, tipo, a pessoa tá falando lentamente, eu quero, tipo, ai, sabe, tipo, fico com raiva de quem demora para contar uma história, ou que puxa um fio de muito tempo atrás, né? Enfim, tá erodindo a capacidade dele de escutar e de se interessar, pior do que escutar, de se interessar pelo outro, né? E aí, nesse texto, eu explorei um pouco essa ideia de que, nesse sistema que a gente vive, e que parece que desacelerar é uma escolha, né? Acelerar também parece que é. Por que essa agenda é tão elitizada? Porque é isso, eu acelero se eu quiser. Aí, na medida em que você escolhe e que você torna aquilo um hábito, depois de que aquilo é um hábito, para muitas pessoas, aquilo se torna uma regra. Quando se torna a regra, quem não cumpre aquela regra ficou para trás e, portanto, aquela regra se tornou violência. Então, quando eu escrevi que a velocidade é a violência, nesse texto, e ele falou que eu era chata por causa disso, eu estava escrevendo que o que aparece como uma solução tecnológica e que parece uma escolha, quando ela se torna um hábito, esse hábito se torna coletivo, se torna uma regra, e a pessoa que não ouve vezes 2, portanto, eu sou menos produtiva, gente. Se eu só ouço áudio sem acelerar, eu sou menos produtiva. E isso é violento, porque as pessoas estão ganhando tempo acelerando o áudio, sendo mais produtivas, isso está gerando competitividade, e quem não ouve acelerado ficou para trás. É ou não é violência simbólica, mas também real, né? Então, essa história do mito da escolha é, assim, doida. Essa pesquisa do Datafolha, que mostra que as pessoas, mais de quase 50% da população brasileira pensa que está vivendo na velocidade vezes 2, e eu acho que se a gente fizesse essa pesquisa 2 anos depois, ia ser, tipo, 90% das pessoas, é um pouco sobre isso, né? As pessoas começaram a fazer isso como um hábito, como uma escolha que parecia individual, e quando isso se alastra e arraiga, simplesmente quem não ouve acelerado já era.
ficou para trás. E os meus alunos, quando a gente voltou da pandemia, eu ainda estava em sala de aula, de um jeito mais fixo, né, na faculdade que eu dava aula. Os meus alunos me contavam que ouviam a aula, às vezes 4, e que eles estavam muito agoniados quando a gente voltou para a sala de aula, porque a gente estava muito lerdo, os professores, né? A gente estava muito lerdo, a gente estava falando muito devagar. E aí eu lembro que eu tive um debate com eles, assim, porque eu falei para eles, o que eles acessaram não foi uma aula, né? Uma aula, por mais que essa aqui, nosso papo, seja mediado tecnologicamente, a gente está partilhando uma ambiência e uma temporalidade comum, que é o tempo da sincronicidade e é o espaço, nesse caso aqui, bidimensional da tela, mas a gente está numa ambiência comum. Isso daqui é uma experiência-vivência, certo? Seria a experiência se a gente tivesse olho no olho. No caso da aula, que já era remota, o que eles estavam acessando era o conteúdo acelerado da aula. Eu falava para ele, vocês não assistiram uma aula, vocês acessaram o conteúdo de uma aula. A aula é síncrona. E aí tem uma série de disputas que vêm dessa concepção, né? Porque a educação superior no Brasil virou essa história dos cursos online assíncronos, sendo chamado de aula, né? Mas como essa é a minha área, segunda área original, que é a educação, eu poderia falar uma avenida sobre isso. Mas voltando para a história da solução da aceleração, o grande problema, para mim, dessa solução que parece uma escolha, mas que é violência, é quando isso se torna naturalizado e automático e a gente para de olhar para isso como fenômeno social. Simplesmente, hoje em dia, as pessoas nem se perguntam mais sobre isso, assim. E eu tenho muito mais agonia de quem vê filme e série acelerado. Para que diabo você vai acessar uma obra de arte se você vai acelerar a temporalidade dela, que faz parte dela, e ela, por exemplo, portanto, ela estará desintegrada, né? Porque ela não é mais uma obra de arte, ela vai estar completamente... Filme tem ritmo, série tem ritmo. O ritmo faz parte da narrativa ou da própria, às vezes, provocação que o diretor ou que o autor tá dando. A indústria da música, né? Eu sou bem apaixonada por música e isso também tem a ver com a minha pesquisa sobre o tempo, porque música é tempo, né? E a indústria de música, hoje em dia, as pessoas fazem músicas com refrões de 15 segundos para poder viralizar no Reels. Temos uma pessoa cantante no corredor. Ah lá. Não sei se está vazando áudio para vocês. Só um pouquinho. Eu vivo isso e eu não sou músico, mas eu vivo isso, assim. As pessoas que estão junto comigo no projeto, no Rede Terapêutica, né? Tem até uma brincadeira interna quando a gente faz a nossa reunião semanal, quando eu vou fazer o vídeo de chamada do Papo Terapia. Luiz, 1 minuto. Eu não consigo. Eu não consigo. Porque eu sou uma pessoa mais... Alguns podem achar prolixa, profunda, enfim. Eu gosto de explicar, de falar. E aí, quando você me mandou o seu vídeo, Michele, de 30 segundos, e um vídeo sensacional de, reflexão de fala, aí eu mandei pra galera, é isso, é 30 segundos. Nossa, foi mal. Não, eu falei, é isso, tal. Mas é isso, é uma dificuldade, porque, querendo ou não, é isso, a gente vive nesse ambiente. A gente precisa conseguir chegar na pessoa para a pessoa estar aqui agora. E pode ser que uma pessoa que comece a ver o vídeo só tenha, já esteja com essa falsa sensação de que, como que você falou? De que eu escolho, mas as pessoas já não escolhem, porque elas não têm mais saco, né, entre aspas, não tem mais, né, para ver, então precisa ser algo mais rápido. Então, eu vivo isso, assim, de ter essa dificuldade de fazer um vídeo mais curto, sabe? E aí, em grupo de amigos, essa questão de acelerar áudio, um dia eu mandei propositalmente, falando, muito lento, assim, falei, ó, Guerrilha, né? Vocês vão acelerar o áudio, e aí a galera ficou maluca, assim. Mas é isso, assim, acho que tocamos nesse assunto de tecnologia, que eu acho que é bem importante, e para mim me pega, assim. E acho que a gente chegou aí porque a gente falou um pouco sobre a ansiedade não ser sintoma, né? A ansiedade ser projeto. E esse mundo tecnológico está muito interessado em que a gente fique em estado ansioso permanente, porque a gente consome mais, né? Tudo, né? Consome tudo.
inclusive conteúdo digital, né? E aí o que você fala, né? Que grande paradoxo, porque eu, como pessoa que me interessa por tradução científica, e escolhi ter nas redes sociais um canal onde eu faço a divulgação da minha pesquisa, é muito contraditório, né? Às vezes, mas é isso, eu escolhi o caminho do slow content, que é assim, eu posto quando dá, eu produzo quando alguém tem uma conversa comigo, no dia seguinte eu produzo um conteúdo inspirado na conversa, porque eu acho que pode interessar mais pessoas. Então, tem um pouco um jeito de fazer que é de resistir à lógica da hipercomunicação, à lógica da hiperinformação, da desinformação, né, da infoxicação. Mas, ao mesmo tempo, a gente é penalizado por isso, né? Tem um trabalho que eu escrevi, trabalho científico que eu escrevi com a professora que eu gosto muito dela, ela é maravilhosa, a Isaf Karawi, e a gente escreveu um estudo sobre exaustão algorítmica, que era justamente casos que a gente estudou de influenciadores digitais que né, assim, sofrem de ansiedade, de burnout, de estresse, porque estão submetidos à lógica de produtividade das plataformas, e eles nem são funcionários, né? Assim, eles nem têm relação de vínculo, de nada, mas eles estão submetidos a uma série de regras, tanto para serem monetizados, quanto para serem penalizados no caso de não produzirem conteúdo, né? E como que isso vai gerando, a gente tipificou, né, digamos assim, a gente tipificou a exaustão algorítmica, que se aplica aos influenciadores, mas se a gente olhar para as características, ela se aplica a todo mundo que vive no mundo digital, assim, né? Porque, no fundo, é uma lógica de produção de estado ansioso das pessoas que criam uma dependência dessas plataformas, né? Sim. A gente estava falando de tempo e eu, de fato, esqueci o tempo de Abrir a desligar roda, né? abrir a roda para a gente poder trocar. Então, quem está aqui no podcast, espero que tenha sido uma escuta bacana, que tenha sido uma escuta ativa por parte de vocês, da gente refletir sobre que a ansiedade realmente é um projeto, né? E entender qual que é nosso papel dentro desse projeto, tanto sofrendo com esse projeto, o quanto a gente está fazendo parte de alguma máquina que pode estar gerando isso em alguma outra pessoa, em algum outro coletivo, o impacto que a gente pode ter. Então, espero que tenha sido bacana para vocês. Agora a gente vai ficar com as pessoas que estão aqui presentes para a gente abrir a roda, para a gente falar de ansiedade, de o que está pegando em cada um, quem quiser falar, nas diversas áreas que atuam, que trabalham, cidades que estão. Então, agora a gente vai começar o nosso bate-papo. Para você que não conseguiu estar aqui, fica o convite aí para 2025 estar aqui com a gente nas nossas rodas, certo? Beijos e até a próxima.